Olá, amigos da TV, ela está começando mais uma edição do programa Nossa Gente. E meu convidado hoje é o senhor Eutraclínio Antônio dos Santos. Prazer tê-lo aqui no programa. Prazer é meu receber vocês aqui. Uma grande satisfação para mim. Bom, o senhor é nascido em Joinville, né? Sou joinvilense nato. E que lembrança o senhor tem lá de Joinville no tempo de infância? Que faz tempo isso, né? Há muito tempo. Né? Tempo de infância é a coisa mais linda. Né? A brincadeira de criança, tal, Ribeirão por perto, a brincadeira dentro de Ribeirão, etc. E aprendia-se a falar alemão, porque as crianças lá falavam alemão também. Enfim, eu aprendi praticamente na infância essa língua germânica. Seu Eutraclínio, um nome que não é comum, né? Não, totalmente incomum. Já pesquisei em todo lugar, ainda sou o único. Difícil de confundir, né? Ainda sou, exatamente. Mas esse nome foi muito polêmico durante meus estudos, né? Quando, nos colégios, etc. Porque quando você ia se aproximando, né? Havia aquela chamada e tal, quando ia se aproximando da letra E, eu ficava nervoso. Ficava naquela apreensão. Então isso aí causou um pouco de problema para mim na infância, né? Mas o senhor aceitou bem, conviveu bem com o nome? Depois aceitei bem. Dava um apelido, né? Então a gente ia vivendo assim. O nome um pouco mais difícil de ser pronunciado. Muito mais difícil. E que tipo de apelido o pessoal... Clínio, por exemplo, não? Abreviar o nome? Muito apelido assim, de coisa de criança, assim, Boca, por exemplo, uma coisa assim. Aquelas coisas normais de criança. Coisa Bom, de criança. mas, poxa, Joinville, o senhor está com mais de 90 anos de idade, né? Sim. Então, faz um bom tempo. Joinville era uma cidadezinha, né, na sua infância? Joinville era uma cidadezinha que estava expandindo. Agora, Joinville tem uma característica diferente. A cidade foi quase toda ela construída sobre banhados. Então, eles tinham muito problema. Mais tarde, quando a cidade começou a crescer, é que sentiram isso, e aí foi praticamente a região em Santa Catarina que começou antes com esses estaqueamentos mais profundos, né? E Joinville tinha muito disso, esses problemas para a construção. Mas a cidade tinha para onde expandir, não foi como nós aqui em Blumenau, só tínhamos 2 ou 3 ruas, e a população foi aumentando e tal, e foi se expandindo, foi crescendo, subindo os rios, os morros, né? Perfeito. E o senhor saiu de Joinville com que idade? Praticamente uns 7 anos, 7 para 8 anos de idade. Mas saiu menino de lá? Saí criança. A família se mudou para onde? Foi para Curitiba, e depois, mais tarde, para Florianópolis. Em Florianópolis, onde eu estudei, depois fiz concurso aqui para o Banco do Brasil e vim para Blumenau, com 2 colegas, com outro moleque. O seu pai tinha que profissão? Bancário também. Bancário. Por isso que então mudava de cidade para cidade. Também no Banco do Brasil, não? Também no Banco do Brasil. Mudamos de Curitiba. Ele foi para Florianópolis, designado para Florianópolis, por questão de problema cardíaco também. A recomendação médica. Ele foi parar em Florianópolis. E aí, o seu primeiro emprego foi no banco ou não? Meu primeiro emprego foi no banco. Comecei com 19 para 20, bem novo ainda. E lá permaneceu praticamente a vida toda, né? Isso mesmo. Sempre no Banco do Brasil? Sempre no Banco do Brasil, sim. Sempre. Em Florianópolis tive subempregos mais ou menos, né? Antes de estudar, etc. E depois, então, quando me preparei para o concurso, eu disse, não,
o destino vai ser Banco do Brasil. Vai ser Banco do Brasil mesmo. Quanto tempo o senhor ficou lá? Em Florianópolis, praticamente uns 12 para 13 anos. E depois, então, o senhor veio já para Blumenau? Para Blumenau. Então, a maior parte da sua atividade profissional e até familiar foi aqui em Blumenau mesmo? Foi em Blumenau. Cresci em Blumenau, cresci em outros sentidos. Mas a cidade encantou. A cidade, na época, é uma cidade, sempre foi uma cidade muito acolhedora. O povo mesmo foi muito receptivo, etc. Principalmente a maior parte origem alemã, né? Então o povo era muito cordial, muito dado, assim. E o senhor trabalhou sempre na mesma agência aqui em Blumenau? Trabalhei aqui a maior parte do Na do Rua tempo. 15? Não na Rua 15, mas no prédio antigo do BESC, né? O antigo prédio sim. do BESC. Depois eles construíram outro prédio, um prédio novo, atual, e passei para lá. Aí, nesse meio tempo, eu acabei indo para Curitiba. Em 1970, mais ou menos, eu fui para Curitiba. E aí eu conheci a outra agência lá em Curitiba que eu me aposentei. Agora, em 76. agora o senhor trabalhou, não tirando méritos do atual momento do banco, mas foi numa época importante do Banco do Brasil. Foi. Realmente, o Banco do Brasil era tido como o pai dos bancos em Blumenau. O que acontecia no Banco do Brasil, os bancos, a rede bancária local acompanhava. Então, o que o Banco do Brasil ditasse, eles cumpriam. Era praticamente o dono da verdade. Seu Eutraclínio, o senhor, certamente, com tanto tempo de casa, desempenhou várias funções, né? Lá no banco. Exatamente. Conheceu muita gente, muitos clientes? Conheci muitos clientes. Né? A clientela do banco era, como é que se diz? Era a elite da sociedade, pode-se dizer. Né? Agora eu estou aqui pensando, imagino que o telespectador também, muitos deles, em relação a hoje em dia, como funcionam as agências bancárias, né? Sim. E na sua época, era a conversa com o cliente direto, ou não tinha a tecnologia que tem hoje de informática? Não tem nada. Era papo a papo. Tete a tete, né? Tete, exatamente. E não tinha computador, não tinha nada? Como é que você... É tudo na... Eu alcancei, enquanto era escriturário, lá, funcionário iniciante, nós tínhamos no banco, a maneira de registrar era um livro de quase 1 metro de comprimento e tudo manual. Não havia máquinas de contabilidade, né? Havia máquina de calcular, somar, etc., mas máquina de contabilidade não havia. E assim era toda a rede bancária. Né? As primeiras máquinas que surgiram foram as tal de máquinas national, máquinas grandes, barulhentas como o diabo. Você tinha que montar uma régua de programação. É complicado, é uma régua de programação para poder executar o trabalho. E quando 2 ou 3 máquinas daquelas estavam funcionando, um não entendia o que o outro falava. Era um ruído terrível. Muito barulhento. Sim, aquelas máquinas registradoras e até para... bem, tudo era quase que artesanal, né? Quando surgiram essas máquinas, eu estava na subgerência ainda. Aí eu peguei as instruções e tal, tinha que ensinar o funcionário. Eu ficava incumbido de ensinar o funcionário a fazer a montagem das réguas aí de contabilidade.
Mas sempre estourava nas minhas costas. Quando tinha problema mais complicado, vinha para mim. Pois é, o senhor exercia um cargo de subgerência Então, e era experiente no banco. Como subgerente, por exemplo, eu tinha a obrigação de orientar diretamente o funcionário. Né? E sobre segurança, como é que era naquela época? Porque também, como hoje, tinha muito dinheiro em circulação. Mas havia, naturalmente, os alarmes, essa coisa toda. O alarme era outro problema aí. De vez em quando ele disparava sem motivo e vinha me chamar aqui para prestar um socorro lá no centro da agência. Mas dava para escutar aqui em casa, quando o alarme do banco tocava lá. Era uma sirene de bombeiro, bem elevado. Né? Eutraclínio. Hoje é comum, a gente assiste pela televisão, ouve no rádio, lê jornais, a frequência de assaltos, principalmente em caixas eletrônicos, essas coisas, os bancos tiveram que se modernizar com a questão de segurança. Aconteceu algum assalto, alguma coisa que marcou? Não, eu vou contar uma passagem mais interessante, que até é chocante. Os bancos, as agências nossas, pelo menos, faziam isso. Utilizavam os funcionários e seus veículos para transportar o dinheiro. Era bem perigoso. Mas não se pensava em assalto, em coisa nenhuma. Levava-se dinheiro dentro do carro, em 2 funcionários, armados, naturalmente. Em 2 funcionários e enfrentavam uma estrada terrível, até Florianópolis, para fazer a descarga do excesso de dinheiro. Aquilo ali era perigoso. Né? Então havia revezamento, né, de funcionários incumbidos. Né? Aquele que tivesse um carro em boas condições e tal, estava encarregado de levar o dinheiro. Que nem eu disse, hoje tem empresas especializadas para carregar dinheiro naquela época. Eu lembro de uma passagem ali, estavam passando a arma para o funcionário incumbido de fazer a remessa. É um nortista aí. Ele olhou a arma. Isso funciona? Disse, funciona? Toma cuidado. Quero ver. Ele deu um tiro para o ar, em pleno expediente. Felizmente não tinha cliente lá dentro. Então, tem umas passagens cômicas às vezes disso. E o transporte era feito em estrada não pavimentada, e lameada. Daqui a Florianópolis é terrível. Trechos aí perigosos, tal de Morro do Encana. E os carros também não tinham segurança que tem hoje, né? Não tinha. Pois é. Estava sujeito a quebrar em viagem, não havia muitos problemas. Mas são as passagens mais difíceis que foram tudo superadas, com o tempo foi sendo superado. Né? Essas máquinas de contabilidade, por exemplo, que eu acabei de falar, apareceram, na região toda apareceu, primeiro em Blumenau. Que legal, que legal. Vamos fazer um intervalo, a gente retoma essa prosa em seguida, pode ser? Não. Eutraclínio Antônio dos Santos é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, logo, logo estaremos de volta. Até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Eu, Traclínio Antônio dos Santos, é o nosso entrevistado, fez carreira, se aposentou no Banco do Brasil. Hoje, já com mais de 93 anos de idade, curte a vida, a família, né? O senhor tem quantos filhos? Eu estou, por enquanto, agora no momento eu estou sozinho. Tornei-me viúvo no mês de agosto do ano passado. Minha esposa tinha 83 anos. Quantos filhos o senhor teve? Meia dúzia. Bom, então tem netos e bisnetos, né? Netos e bisnetos, exatamente. 17 bisnetos, 8 netos, 8 netos. E dessa turma aí tem alguém que foi para o banco também, não? Ninguém quis saber de banco. Ninguém seguiu o caminho do pai, do avô, do bisavô. Bom, mas o senhor, tanto tempo em Blumenau, com mais de 90 anos de idade, conheceu muita gente, vivenciou momentos da história, né, aqui principalmente de Santa Catarina. Eu tive muitas amizades, né? A gente, com o passar dos anos, a gente faz muita amizade. Eu, inclusive, durante esses cursos que eu fiz fora, o banco promovia um curso no Rio de Janeiro, curso de aperfeiçoamento para administradores. E lá eu conheci gente de vários lugares. Porque aí nesses cursos que eles promoviam, chamavam funcionários de todo o país. Então formavam um grupo. Né? Mas eu falava do Ramiro Ridiger, né, que foi vice-prefeito, foi um homem ligado ao esporte, né? O Ramiro foi meu companheiro de pescaria em Blumenau. Uma pessoa impagável. Ele tem várias passagens muito agradáveis com ele durante essas pescarias que a gente fazia no Itajaí-Açu. Vocês pescavam aqui no Rio Itajaí-Açu? Bom, na época tinha peixe e tinha água limpa, né? Não, eles promoviam competições, né? Promoviam competições de pesca ao robalo. Mas havia os desonestos também, que combinavam um dia antes lá com pescadores lá na descida do rio para guardar o robalo. Tinha os desonestos aí. É só hoje que acontece essas coisas. A maneira de falar. Para nós era uma brincadeira, uma diversão. Era uma competição, mas era uma diversão. Né? E eu possuía um barco, saímos eu, ele, o filho. Eu também levava um filho, então nós levávamos dois guris juntos e saímos daqui do Ribeirão da Velha, com o barco a motor, aqui no fundo da minha residência. Sim, sim. Esse rio era navegável com bateira. Olha só. Hoje é só uma passagem de poluição. Então, quando saímos até a desembocadura do Ribeirão da Velha, um filho meu já tinha pegado o robalo. Era muito interessante aquilo e entusiasmante, né? Eu falava que o Ramiro foi vice-prefeito, foi homem da CME, né, da Comissão Municipal de Esportes, que hoje é a fundação, homem ligado ao esporte e que dá uma justa homenagem, né, emprestando o seu nome ao Parque Ramiro Ridiger, que é um local de lazer, de esporte. Acho que foi muito justo, essa escolha mesmo do nome do parque foi muito justa. Esse Ramiro era o pai do esporte aqui. Havia competições, ainda não existe atualmente, pouca coisa, mas ainda existe. As competições entre municípios, né? Entre Joinville, Blumenau, Florianópolis, etc. E o Ramiro estava sempre à testa dessas promoções. Né? Traclínio, o senhor falou de pesca, falou do rio, e a gente em Blumenau, e falar do rio, e falar de Blumenau, não se pode esquecer das enchentes. O senhor se lembra quantas delas o senhor enfrentou? Aproximadamente, segundo eu tenho umas 20 e poucas enchentes, porque Blumenau sempre esteve sujeito a enchente. Agora, algumas provocavam danos muito acentuados. Né? Essa enchente de 83 foi terrível, porque foi uma enchente que durou muito tempo, ela subia o rio do Itajaí-Açu,
subia e descia. Então, eu, por exemplo, e a família ficamos num prédio aqui ao lado, que era mais alto que o nosso. Ficamos ao todo em 23 pessoas nessa residência e eu saía. Eu tenho, ainda dá para ver aqui, um barco emborcado ali na churrasqueira, não é? Sim. Daqui, não dá para ver? Eu consigo ver aqui, o pessoal não consegue mostrar. Esse é um barco que foi usado nessas enchentes aí. Porque aqui a minha residência é um pouco mais alta, e aí na passagem, no meio da passagem ali, os vizinhos vinham pedir o barco emprestado. Mas na enchente ele foi muito útil, porque nós saímos com material de lá, dentro do barco, e vínhamos até a minha residência. A parte de cima estava fora d'água ainda. Assava pão ali no gás e levava de volta no remo. É o momento em que a cidade e as pessoas eram solidárias uma à outra, até por necessidade. Exatamente. Agora, de 83 a 84, foi indiscutivelmente Aí foi uma a maior, né? Que a gente tem conhecimento, que o senhor acompanhou. Durante todos esses anos não houve similar. Quer dizer, 84 foi um pouco mais alto que 83, só que desceu muito rápido. Pois é. Em 84 desceu muito rápido e não causou tanto problema, né? Pois é, a gente falava antes que o senhor, com seus colegas funcionários do Banco do Brasil, transportavam o dinheiro em carros particulares para Florianópolis, enfrentavam as estradas que não eram pavimentadas, dificuldades. Que ano mesmo que o senhor chegou aqui em Blumenau? 1944. Bom, então, que lembrança o senhor tem, por exemplo, da Rua 15? A Rua 15 era o que está lá ainda, por incrível que pareça. Naquele tempo havia produção de paralelepípedo, havia os especialistas em confeccionar. Mas ela era pavimentada nessa época? Era pavimentada. Mas... Assim, mas de casas de comércio, né, que hoje não existem mais. Eu assisti a queda do comércio ali na Rua 15 quando foi construído o shopping. Aí foi triste porque foi uma casa comercial atrás da outra. Tinha algumas tradicionais, a Velisível, por exemplo, uma delas. Velisível, a Casa Paita, Casa Birga, uma série de casas que eram tradicionais aqui de muitos anos. Café Pinguim, eu não conheci, mas me contaram, o senhor deve ter frequentado. O Café Pinguim fica bem no miolo da Rua 15. Isso aí, o Café Pinguim, por exemplo, foi palco de uma ocorrência bem triste no término da guerra. Porque quando terminou a guerra em 1945, os vândalos tomaram conta da cidade. Querem comemorar a vitória, etc., aquela euforia. E com essa euforia, inventaram fazer um boneco de areia, pesava 85 quilos, botavam na pessoa que achavam ter sido, digamos, informantes para os nazistas durante a passagem deles aqui para a costa. E chamavam de quinta coluna, que eram os traidores da pátria. Vinha com esse peso nas costas, tinha que carregar até lá de castigo. Esse é um episódio de tantos que o senhor viu. E como é que, mesmo no final da guerra, como é que era a convivência? Né? E como é que vinham as notícias da guerra? Vocês acompanhavam o quê? Pelo rádio? Tudo pelo rádio. As notícias vinham pelo rádio. E quando souberam do término da guerra, o país, como nós sabemos, o Brasil mandou um efetivo de soldados lá para a Itália, mas foram cometidas umas barbaridades. O general, não me recordo bem se era o Zenóbio da Costa, um desses generais mandou as nossas tropas subirem o morro, o Monte Castelo, lá para sufocar um ninho de metralhadora alemão. Estavam no topo do morro. Aí apareceu um general americano e deu uns colachos no nosso general, dizendo: isso não se faz.
mandar o rapaz morrer subitamente ali, eu mando um avião lá para cima, jogo uma bomba em cima e pronto, acaba com o ninho de metralhadora. Mas aqui em Blumenau, como é que era a convivência? Era complicado? Não se podia falar alemão, né? Uma das coisas. Isso aí era muito complicado porque o povo ficava meio escondido. Eu me lembro que a gente não estava, coitado morador de Blumenau, olhando por trás da cortina ali, com medo de sair. Eles nem saíam com medo de falar alemão com alguém. Porque eu, por exemplo, na família fui vítima também. Meu avô era alemão naturalizado brasileiro, morava na serra próxima a São Bento, Campo Alegre, e era marceneiro formado, né? Ele tem marceneiro de categoria. E ele saiu até o centro, não sabia, coitado, ele tinha mais ou menos uns 80 e poucos anos. Ele saiu para tomar o seu aperitivo e pediu em alemão. E o governo estadual adotou um critério nessa ocasião de mandar esses praças que tinham uma caceteta no lado pendurado, mandou aí para o interior, para essas cidades menores, tudo, tomar conta para ninguém falar alemão. Se alguém falasse alemão, devia ser preso. E o praça que estava lá, justamente, estava encostado no balcão do bar. O meu avô chegou, foi pedir um aperitivo em alemão, uma cagueta que estava no lado, bateu nas costas do soldado. Olha, aquele velhinho lá falou alemão. Ah, é? Deixa comigo. Pegou, levou o coitado para lá, para a delegacia, e obrigou ele a dormir lá na delegacia, sabe? E meu irmão até estava presente, estava visitando ele nessa época. E presenciou aquilo lá e apelou para o delegado ter um pouco de consideração com a idade dele. De que idade tem? Quando ele falou, ele já devia ter falado, já devia saber falar o português. Ele vai dormir hoje aqui. Olha só. Bom, mas são algumas, repito... O resultado foi triste porque o meu avô durou 3 meses apenas de vida. Traquínio Antônio dos Santos é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. O programa está terminando, mas eu te convido para que você continue sintonizado aqui na TV Legislativa. A todos um grande abraço e até a próxima.